Bom, a Bíblia é manual para qualquer situação da nossa vida. E lá não há conselhos para quem quer gastar o dinheiro de forma irresponsável, né? Muito pelo contrário. Será que jogar é um bom investimento? Tem gente que tem essa dúvida, talvez nunca parou para estudar o que a Bíblia diz sobre esse assunto, por isso a gente fez esse programa hoje, a gente está fazendo esse programa hoje para te ajudar a entender melhor. E para falar sobre isso com a gente, eu recebo Sidney Lopes, que é pastor da Lagoinha Vespasiano, e também Cida Mota, psicóloga. Eles vão bater um papo comigo sobre essa questão e você, claro, vai ficar ligadinho. Recebo também o corretor de imóveis Lucinei Mamed. Ele conta que chegou a perder todo o acerto em um bingo, mas foi liberto do vício quando conheceu Jesus. Já deu um spoiler aqui da vida dele, né, da história dele. Mais uma vez, muito obrigada por terem vindo, queridos. É um prazer ter recebido vocês, conhecer vocês, né, na verdade, a sua história e conhecer também a Cida aqui mais um pouquinho. O pastor Sidney já conhecia, mas é um prazer ter vocês, queridos. Vou começar com você, pastor Sidney. Realmente tem muito cristão que fica na dúvida, acha que ele não tem ali na Bíblia uma definição se pode, se não pode, se é pecado, se não é pecado jogar. E com isso, muitos estão aí, por causa da crise financeira, de dívidas, de desemprego, se arriscando. O último mês, agora teve, acho que um acúmulo, era 270 milhões, e uma pessoa sozinha faturou o prêmio todo, né? Aí as pessoas ficam com o olho mais aberto, e opa, meu Deus, a pessoa tivesse sido eu, né? Jogando e tal, e a gente vê isso realmente, às vezes, de pessoas próximas a gente. Eu não tenho ninguém muito próximo a mim que joga, mas ouço sempre falar de alguém que é cristão e que joga. O que a Bíblia fala sobre isso? Então, para mim é uma alegria muito grande estar aqui participando do seu programa. Parabéns. Obrigada, nós que agradecemos. E realmente é um tema muito importante para a gente discutir, para a gente conversar a respeito. Nós não vamos encontrar, talvez, um texto tão claro assim, né, falando a respeito dos jogos. Nós vamos encontrar textos que falam para nós sobre a nossa administração, dinheiro que Deus coloca em nossas mãos. No contexto igreja, né, nós trabalhamos com a questão dos dízimos, e alguns pensam, olha, se eu entrego determinada porcentagem, eu sou livre para fazer o que eu quiser com o restante. Não é bem assim. Na verdade, 100% é de Deus. É verdade. E Deus, ele nos chama de mordomos, de dispenseiros, fiéis. Então, Deus, ele quer que a gente cuide, né, que a gente administre bem aquilo que ele nos confia. E quando nós pensamos nessa questão do dinheiro, essa ideia, né, dos jogos, é tanta propaganda, é tanta mídia e é tentador. O tempo complicado que o nosso país enfrenta, muito desemprego, e aí tem sempre aquele, olha, será que se eu fizer uma fezinha, se eu investir uma pequena quantia, eu posso ganhar uma grande quantia? E como você mesmo acabou de dizer, uma quantia muito alta foi assim para uma pessoa apenas. Então, assim, a chance de ganhar é muito pequena. Muito pequena. E ainda que houvesse mais chances, nós precisamos pensar que realmente Deus não se alegra com isso. A proposta de Deus, desde lá do Éden, né, do suor do seu rosto comerás o pão. A Bíblia vai nos orientar acerca disso. Nós vamos encontrar tanto lá no livro de Gênesis, como provérbios, vários provérbios falando a respeito daquele que se apressa a enriquecer. Em Provérbios, me parece que 29, 28, fala que aquele que se apressa a enriquecer, ele não ficará sem castigo. Mas aquele que é fiel, ele será acumulado de bênçãos. Nós vamos encontrar Paulo orientando ali na sua carta a Timóteo, falando, aqueles que querem ficar ricos, caem em ciladas. Então, não é que seja pecado alguém ficar rico, a questão é o caminho que ele vai percorrer. Sim. E nós percebemos que os jogos, a própria expressão já diz, jogos de azar. Então, não é jogos de sorte, né? Não é de sorte. Então, percebemos assim, eu sei que os nossos colegas aqui, daqui a pouco eles vão poder contribuir muito, mas nós sabemos quantas situações têm entristecido famílias, no contexto igreja, muitas vezes nós nos deparamos com situações de aconselhamento, de gabinete, pessoas ali trazendo situações tão tristes, tão delicadas, de perdas, de descontrole. Verdade. E está sempre relacionado aos jogos. E conheço pessoas, né, que já jogaram e que jogam ainda, né? E pessoas que jogam toda semana, todos os dias, e durante anos, ao longo de anos. Então, se ele colocasse na poupança esse dinheiro... Exatamente. Então, realmente
né, apesar da Bíblia não ter um texto tão claro acerca, específico dos jogos de azar, nós temos textos que nos ensinam sobre o uso correto do dinheiro que Deus nos dá. Ok, vamos continuar falando sobre isso. Eu queria saber agora, antes de você, Cida, saber do Lucinei, como é que é a sua história? Você jogava no bingo, o bingo foi proibido, mas a gente sabe que tem uns clandestinos por aí, aqui em Belo Horizonte, não é? Essa lei não é uma lei nacional, né, se não me engano, mas eu sei que aqui em Belo Horizonte tem uns bingos clandestinos. Bom, e aí, como é que você começou a jogar no bingo? Na realidade, eu jogava tudo, né? Tudo Não era que só se no fosse... bingo, né? Falou que era valendo, eu ia. Se fosse, vamos brincar, eu não brincava. Então, só se tivesse envolvido alguma coisa valendo, dinheiro, bebida, o que fosse que tivesse naquele momento. Você fazia isso porque você gostava dessa adrenalina, desse desafio, porque você realmente queria o dinheiro, o negócio era o dinheiro, a bebida, que você queria ganhar alguma coisa. Você não estava se preocupando só em se divertir, mas você queria ganhar também algo pelo ganho em si ou pelo dinheiro mesmo? Na realidade, envolve um conjunto de coisas, né? Ali naquele momento ali é adrenalina também, né? E aquele momento de você sair vitorioso e com dinheiro no bolso. Ou pelo menos, às vezes você ganha no jogo, mas perde ele todo novamente, mas você vai sair com prestígio de ter ganhado no jogo. Você não levou nada, mas você tem o seu nome. Verdade. E aí você então, como o pastor Sidney falou, tem gente que não acha que é viciado, não, joga todo dia, há anos, né? E é só por diversão. Quando é que você viu, ou você chegou um tempo que você reconheceu que você estava dependente daquele tipo de atividade? Na realidade, eu particularmente senti a partir da hora que eu me afastei da minha família, né? Não tinha relacionamento com a minha família estava lá, sempre me esperando, mas eu nunca chegava. Sempre eu era o ausente. Então, às vezes, já teve noites que eu saía do bingo, ia para um motel, por exemplo, dormia 2 horas e ia para trabalhar, direto. Olha só. E aí você viu que realmente você estava dependente disso. Com certeza, sem dúvida. E você, então, perdeu todo o seu acerto isso em 94, eu recebi um acerto de uma empresa que eu trabalhava e fui divertir. Eu falei, vou passar ali naquele bingo ali, vou brincar um pouquinho. E era uma quantia boa? Não, na época, praticamente no lançamento do real, né? Do real, isso. 94. Então, era uma quantia bem exorbitante. Bem expressiva. Bem expressiva, que dava para fazer bastante coisa. Olha só. E você acabou com tudo lá. Porque o problema é esse, né? Não, você ganha um pouquinho, você acha que vai ganhar mais, aí perde, não, agora eu vou ganhar e vai numa cilada, né? A compulsividade é essa, né? Se você ganha, você quer ganhar mais. Se você perde, você quer recuperar. E eu saí de lá com um vale-transporte. Meu Deus do céu. Totalmente desolado, né? Sem saber o que fazer. Com certeza. Imagina. Depois, né? Porque... Você já era casado? Não. Não era casado, mas eu tinha as minhas responsabilidades financeiras também para honrar, né? Claro. Então, e sem dinheiro, como eu ia fazer? Que absurdo, né? Bom, vamos saber mais essa história daqui a pouco. Lucinei, quero saber da Cida agora. Cida, o que leva a pessoa a se tornar, então, um dependente? A gente tem vários tipos de dependência, pessoas que têm uma dependência química, seja de remédio, de droga, todo tipo de droga, cigarro, bebida, que junta tudo isso e tudo é considerado droga, né? De compras, né? Existem compulsividades diversas. E o que leva, então, uma pessoa a uma compulsividade, por exemplo, como o jogo é o mesmo motivo, a mesma raiz das outras também? Sim, Márcia, primeiramente, obrigada, um prazer Obrigada estar aqui a você, com você. querida. Um programa muito gostoso, bem acolhedor. Obrigada. E essa questão do jogo, ela inclui todos os jogos, não é só os jogos que a pessoa está ganhando, isso pode ser também o jogo virtual, né? O tablet, computador, essas coisas todas. Mas o jogo em si, ele traz um desespero para as pessoas e também um adoecer emocional, um adoecer psicológico. É tanto que a gente vê que a Organização Mundial da Saúde, agora no CID-10, que nós temos hoje, que tem 55 mil doenças, patologia, e agora no CID-11, os jogos entrará como uma doença mental. É uma doença mental, uma compulsão que leva a pessoa. E o jogo, a gente fala assim que ele, na mente da pessoa, psicologicamente, por ser um adoecer, ele passa por 3 fases. A primeira fase eu vou ganhar, a pessoa fica cega para ganhar.
A segunda fase é a perda, ela perde tudo, mas ela continua jogando e dizendo, olha, quem sabe eu vou ganhar. E quando ela vê que ela não ganha, vem a terceira fase, que é o desespero. Onde a pessoa já pega dinheiro emprestado, ela já vende carro, ela já perde tudo. Essa ausência, né, que o nosso amigo está falando aqui, que a família esperava, ele não chegava. É a ausência, a pessoa deixa de viver o social. Já estamos de volta aqui no Sempre Feliz e você está assistindo a gente, prestando bastante atenção. Você chegou agora em casa, está sem saber o que está acontecendo. Pois é, o programa de hoje a gente está falando sobre jogos, os jogos chamados jogos de azar, que na maioria das vezes são azar mesmo, né, para quem joga. O que será que a Bíblia fala sobre isso? Será que o cristão pode jogar na loteria, no bingo, jogo do bicho, tantos outros jogos que existem por aí? Ou mesmo jogos eletrônicos, né, que existem muitos jogos aí que as pessoas jogam entre si e apostam algum tipo de dinheiro. Ou pessoas que são dependentes de jogos eletrônicos mesmo sem estar ganhando dinheiro, mas que não vivem sem aquele tipo de jogo. Isso também se encaixa aqui na nossa conversa de hoje. Eu estou recebendo o Sidney Lopes, que é pastor da Lagoinha Vespasiano, recebo Cida Mota, que é psicóloga, e estão batendo papo comigo falando sobre esse assunto, e também o Lucinei, que é corretor de imóveis. Ele está contando a história dele para a gente, como ele chegou no fundo do poço, perdeu todo o acerto no jogo do bingo. Disse que jogava tudo, né? Nesse dia foi no bingo? Foi no bingo, esse dia foi. Esse dia foi no bingo. Bom, pastor Sidney, você já recebeu alguém que que se arrependeu por estar jogando, mas não só por causa das consequências, por ter, como de repente o Lucinei, perdido tudo, mas alguém que estava se sentindo incomodado, alguém que estava se sentindo que não estava muito em paz em jogar? Ou essa é uma história assim, difícil das pessoas reconhecerem ou chegarem a esse ponto? Apesar de ter, realmente, como você disse, tem muita gente que tem um certo receio de tocar no assunto, de falar, olha, eu levei um prejuízo, olha, eu acreditei. Eu sei que assim, essa questão dos jogos de azar, as pessoas são passadas para trás muitas vezes, elas acreditam naquele conto e depois ficam assim, receosas, eu não vou tocar nesse assunto. Então, é algo difícil, né? A gente lidar mais quando a pessoa já está assim, já está numa situação como a do nosso querido, quando assim, olha, já deu tudo errado, eu preciso mudar de vida, e aí já vem com a situação toda pronta. E aí a gente começa a trabalhar e a pontuar aquilo que precisa mudar. Mas situações assim têm aparecido sim. Olha, deu errado, a família está cobrando, eu endividei, e aí vai. Gente, olha, eu vou fazer um parênteses aqui. Ser pastor é muito difícil. Porque na hora que vocês faziam as bobagens, as besteiras, ninguém vai perguntar pra gente, Sim, não é? Verdade. Depois vem, a gente ajuda com todo prazer, com toda alegria. Mas se tivesse perguntado antes, não precisava passar por isso, não é? Sim. A gente recebe tanta história, né, pastor Sidney? A gente fala assim, meu Deus, por que você não veio pedir um conselho antes de ficar fazendo isso? Isso em todas as áreas, não só nessa área, não. Aí vem pra gente ajudar, restaurar, catar os caquinhos, né? E é uma missão, às vezes, muito mais difícil, porque o prevenir é sempre melhor. Né? Então, pegue esse como conselho, tenha um líder da sua confiança, para quando você tiver uma dúvida, você tiver uma situação, peça uma opinião, um conselho para ele antes de tomar uma decisão, de fazer qualquer tipo de coisa, porque ele ou ela são pessoas de Deus para te ajudar. Não é uma responsabilidade muito grande que a gente tem de ajudar, não é? Quero saber o fim da sua história aí, Lucinei. Você, então, perdeu tudo aquele dia. E como é que você ficou livre, então, desse vício? Como é que você conheceu Jesus? Além do vício do jogo, né, eu também bebia, né? Então, eu tinha as minhas farras, vamos dizer assim. Então, teve um sábado que eu fui para um pré-carnaval, virei à noite. Aí, no outro dia, voltando desse pré-carnaval que foi em Sete Lagoas, eu já peguei o carro de manhã, já fui voltando. Só que durante o trajeto, o Espírito Santo de Deus começou a ministrar no meu coração e falar que você está no caminho errado. Aí eu dirigindo aquele carro e ouvindo aquela voz que eu não sabia de onde que vinha. Aí eu vi um posto de gasolina, parei no posto. Aí eu perguntei ao rapaz, o frentista, aqui eu estou indo para BH? Aí ele disse, não, aqui está indo para Diamantina. Aí eu falei, olha, que interessante, eu estou no caminho errado realmente. Aí eu virei o carro, me posicionei para BH e fui embora.
Só que não parou por aí. Aí ele continuou ministrando no meu coração e falando assim, você continua no caminho errado. E que o que eu tenho para você é muito maior do que isso aí, que eu estava em companhia, né, de amigos. Aí, voltando, quando eu cheguei em Contagem, deixei quem estava de companhia comigo lá, as pessoas, e falei com ele, olha, a partir de hoje, se vocês quiserem sair comigo, vai ser para a igreja. Olha, que bênção. Que lindo. Então Deus fez a obra completa, não só no jogo, né? Mas nas outras coisas também que eu estava envolvido. Te libertou de uma hora para outra de tudo. Justamente. Que maravilha, glória a Deus, coisa linda, né? Esse O diálogo aí, na verdade diálogo não, que você não estava falando com ele, você só estava ouvindo. É, né? verdade. Muito Foi um monólogo, lindo, né? ele falando com você, estava no caminho errado, literalmente estava no estava. caminho errado, e principalmente as suas decisões, suas atitudes estavam erradas, e graças a Deus que você fez a conversão de deixar de ir para Diamantina e voltar para Belo Horizonte. Verdade. E a conversão verdadeira é isso, a mudança de direção. Então, quando você se converte a Jesus, você muda de direção. Você estava fazendo uma coisa, você para de fazer aquilo e começa a fazer outra. Maravilha. Vamos só ouvir agora o depoimento de um jovem que também perdeu muito dinheiro. Ele perdeu R$15 mil em jogos de esporte. Vamos ver. Fala, galera. Não gostaria de ser identificado, pois minha família não sabe do ocorrido, mas há 4 meses perdi uma quantia de R$15 mil em jogos de apostas esportivas, da qual me arrependi muito, pois fui apresentado por alguns amigos a esses jogos e com isso visei só o lucro e não analisei os reais riscos que as apostas traziam. Então acabei tomando esse prejuízo aí, mas é isso aí, não indico esse jogo para ninguém, jogo nenhum, né? Mas é isso aí, valeu. Obrigada, querido, pela sua participação, pela sua contribuição. É muito bom a gente lembrar, porque, gente, a mídia ela é muito forte, né? Principalmente a questão de esporte. Então, os jovens, eles são muito envolvidos no esporte, ele começa com essa história e vai incentivando, e ele, quando percebe... Tá muito difícil hoje em dia a vida, pra você perder R$1, né? Ninguém quer perder R$1. Tem hora que você cata, gente, eu tô precisando de R$1 para inteirar aqui, cata nas pratinhas, na bolsa. Imagina R$15 mil se perder por causa de jogo. Então, é muito sério, isso compromete, como ele disse, né? Minha família não sabe. Eu até vou te dar um conselho, viu, querido? Eu não sei qual é a sua estrutura familiar, mas senta com a sua família, conversa com eles, conta para eles. E, claro, você tem que arcar com as consequências das suas atitudes, mas você vai se sentir mais livre, você vai se sentir mais leve, você vai ficar em paz, em dividir esse peso com a sua família, que com certeza te ama, com certeza vai entender que todos nós cometemos erros, todos nós estamos passíveis de errar, não é? Então, é bom a gente falar de família, né, Cida? Como a família deve se comportar quando sabe, por exemplo, quando tem o conhecimento que alguém, né, que um membro da família está nessa situação difícil de jogo? Sim. Márcia, a família é o pivô principal. E o diálogo, a conversa, mostrar para aquela pessoa, para o outro, olha como que está. Vai acontecer isso, porque a pessoa realmente ela fica praticamente cega, ela não consegue enxergar. Então, quando a família senta, conversa, ela vai dar esse apoio. Muitas pessoas, como nós ouvimos o testemunho do nosso colega, eles conseguem libertar com a ajuda de Deus, e todos nós, na verdade, conseguimos ajudar com a ajuda de Deus. No caso do nosso colega aqui no programa, Deus falou com ele e ele foi liberto. Outras pessoas, elas só poderão ser libertas pela ajuda psicológica, psiquiátrica, aconselhamento pastoral, aquela ajuda mesmo. Por quê? Quando ela vê os amigos jogando, ela fica tão eufórica que o cérebro ele vai desenvolver o seu neurotransmissor, aquela descarga de dopamina. A pessoa vai ficar tão assim, eu quero ganhar, eu quero ganhar. E para compensar, ela acaba acontecendo isso. Vai vir a perda e depois vem a frustração. Então, é preciso pedir ajuda. Pedir ajuda. Quem está passando por essa situação precisa pedir terrível, ajuda. Tem que pedir ajuda, né, Sim, pastor? precisa Eu queria que vocês pedir dessem cada um, a gente acabou de dar um conselho aqui, a Cida acabou de dar um conselho. Eu queria que você, então, e o Lucinei contou a sua história, queria que você terminasse a nossa conversa, infelizmente nosso tempo acabou, dando, então, um conselho para as pessoas que estão assistindo a gente, pastor. A Bíblia diz para nós no Salmo 128, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A Bíblia diz ali que do trabalho de suas mãos comerás. Talvez um dos grandes problemas dos jogos de azar é tirar os nossos olhos de Deus, tirar a nossa confiança do Senhor.
É de Deus que vem a nossa provisão, é Ele que cuida de nós. E muitas vezes, nessa geração que a gente vive, as pessoas querem tudo para ontem. A gente falou agora há pouco de pessoas que às vezes criam problemas durante anos e querem resolver do dia para a noite. E da mesma forma, essa busca pelo enriquecimento instantâneo, né? E que acaba se tornando uma ilusão e trazendo mais e mais prejuízos. Que você possa manter os seus olhos no Senhor. É dele que vem o seu sustento, é Ele que dá saúde para trabalhar, é Ele que abre portas. E é tão gostoso quando nós podemos perceber que Deus cuida da gente todos os dias. Na oração do Pai Nosso, Jesus diz, peça o pão nosso de cada dia. Certamente Deus há de prover tudo na sua vida. Amém. Te abençoe. Amém, amém. Verdade. Muito obrigada, queridos. Eu quero terminar essa nossa conversa mandando um beijo muito especial para a Célia Crepaldi, que é uma mulher linda, de uma família linda, que eu conheci no momento em que eu estava orando, pedindo para Deus, eu tenho que levar um chá de mulheres da Adonep, eu tenho que levar alguém, quem que eu vou levar? Encontrei com ela numa costureira perto da minha casa, não a conhecia, a convidei para o chá, ela foi ao chá, entregou a vida dela para Jesus e depois ela foi para a nossa célula e ela estava com um problema seríssimo exatamente nessa área. E aí, com a história da dependência do vício, do bingo, no caso dela, vem as mentiras, porque você começa a mentir para sua família, você começa a se endividar, começa a perder as coisas do patrimônio que você tem da sua família e muitas outras consequências. E Deus mudou a vida dela, ela foi totalmente liberta, a família é linda. Um beijo muito grande, Célia. E um beijo para vocês também, queridos. Muito obrigada mais uma vez. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.